quinto ano, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana. Confere aí se você pegou seu caderno, lápis, borracha, apontador e quando aparecer essa imagem, é sinal que aquela informação você vai fazer o registro. Aquela atividade é fundamental você fazer o registro dela. E falando em registro, vamos para o primeiro registro da aula de hoje. Então anote no seu caderno. A data de hoje, aula língua portuguesa. Registro feito? Então, antes de iniciarmos, vamos lembrar o que fizemos na aula anterior. Então, olha lá, na aula anterior, lembram-se, nós tivemos a brincadeira das adivinhações e as respostas, cada sílaba unidas, dava o nome do livro, vice-versa, ao contrário. Depois, nós falamos um pouquinho sobre o autor e sobre o ilustrador da história que nós lemos. Lembram-se que esse livro tem várias histórias, mas nós apenas lemos uma, ok? Depois, nós falamos um pouquinho sobre as perguntas que apareceram ao longo da história que nós lemos, que era a lenda do fim dos gigantes e o surgimento dos homens. E aí tinham várias perguntas que faziam nós levantarmos hipóteses ao longo da narrativa. Depois disso, nós tivemos a parte de olho no texto. Essa parte, nós fizemos análise de algumas passagens do texto. Lembram-se? Algumas expressões que apareceram ao longo da história. E por fim, o que nós fizemos? Nós levantamos as informações referentes aos canhotos, aos bogatires e aos destros. Lembram-se que nós ainda separamos numa tabelinha. Hoje, o que nós vamos fazer que não deu tempo de fazer na aula anterior? Vocês lembram que, ao final, eles iriam contar pra gente, né, como que era a história original e um pouquinho sobre o autor. Então, nós vamos ler essa parte de um pouquinho sobre o autor. Então, acompanha aí comigo. Histórias contadas de pais para filhos. O escritor da lenda dos bogatires, Nicolau Shevchenko, ouviu essa história de sua mãe que nasceu em Kiev, na Rússia. Talvez ela tenha aprendido com sua própria mãe ou avó. Assim são as lendas. Os pais as contam aos filhos até que alguém resolva escrevê-las. Escritas, as lendas se transformam em livros e se tornam conhecidas por mais pessoas, chegando a regiões do mundo que podem ser muito distantes do local onde surgiram pela primeira vez. Então aqui nós lemos uma parte em que ele explicava, né, o surgimento da lenda que nós lemos. E nós já estudamos as características das lendas. Então esse texto veio a confirmar, né, que as lendas são histórias contadas de geração para geração, né? Então faz parte da cultura popular de um povo. E esse é da Rússia. E o que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos relembrar o texto. Para nós lembrarmos o texto, nós vamos jogar um pouquinho. Vocês já devem ter visto que aqui do meu lado, né? Nós temos algo que já deu alguma pista, né? Do que será que nós vamos jogar. Então, para nós descobrirmos, para nós relembrarmos algumas passagens do texto, nós vamos relembrar, olha aí que já apareceu para você na tela, você já jogou? O jogo da velha. Vamos lembrar da regra do jogo da velha. Acompanhem comigo a leitura. Então, participantes são 2. Materiais é o tabuleiro e peças de cada tipo, o círculo ou o X.
Modo de jogar. Cada jogador, na sua vez, coloca uma peça em uma casa vazia e tenta impedir que o outro jogador complete 3 casas em sequência na mesma linha. Vale colocar peças em todas as linhas. E quem é o vencedor? Quem primeiro completar uma fileira. A gente está falando em jogo da velha. Mas você sabe a origem do jogo da velha? Eu tenho aqui 2 possíveis origens. A primeira é que ela surgiu na Inglaterra. Nós tínhamos várias senhoras que sempre se reuniam ao final da tarde para tomar chá, para abordar, para bater papo. Só que tinha algumas senhoras que elas já não estavam enxergando muito bem por conta da idade avançada. E aí elas criaram esse jogo para se divertirem. Outra possível criação do jogo da velha, que foram achados há mais de 3.500 anos atrás, lá nos templos do Egito, nas paredes marcadas o tabuleiro do jogo da velha. Mas lembre-se, são 2 possíveis criações do jogo da velha, que a gente joga sempre, né? Porque é um jogo super divertido, é um passatempo muito gostoso. Então vamos ver aqui então, o que diz a regra. Então eu tenho o tabuleiro. Então, o meu tá aqui, o de vocês constroem agora aí no caderno de vocês, tá? Que nós vamos fazer o joguinho. Então, o que diz lá? Preciso de peças. Então, nós vamos ter aqui a peça A e a peça B. Por quê? Porque nós vamos relembrar o texto. E cada questão que nós vamos analisar, elas têm que ter uma resposta A ou B. Então, você já tem a peça A ou B para cada quadradinho aí. Tudo bem? O que mais que dizia? Como que a gente consegue fechar o jogo? Ganhar o jogo. Então, vamos ver lá. A primeira, olha lá, na vertical. A segunda, na horizontal. Eu estou mostrando sempre a do meio, mas pode ser, né, na primeira, segunda ou terceira coluna, na primeira, segunda ou terceira linha. Próxima, também eu posso fazer na inclinada, olha lá. Ou desse lado, ou desse lado. Tudo bem? Então, são as possibilidades de eu ganhar esse jogo. Então, nós vamos jogar agora. Então, você vai ler com bastante atenção as questões que falam sobre a história. Lembra a estrutura da narrativa? Quem são os personagens, o tipo de personagem, onde acontece, quando acontece, o conflito, o clímax, tudo isso que faz parte da estrutura da narrativa. Então, você vai ler com atenção. E aí, o que você vai fazer? A resposta certa, você vai colocar a letra correspondente. Se for a resposta A, você vai pôr letra A. Se for a letra B, letra B. Só isso que você vai colocar aí no seu tabuleiro. E depois a gente vai fazer a conferência para saber se a gente consegue ganhar esse jogo. Prontinho aí? Conseguiu completar o seu jogo? Então agora nós vamos fazer aqui juntos, tudo bem? Então, primeira questão, acompanhem comigo aí. O conflito principal foi resolvido com a batalha entre... Por que conflito principal? Porque nós tivemos outro conflito, eu quero saber o mais importante deles, o principal. Foi a batalha entre destros e canhotos ou foi os homens e bogatires? O principal foi entre os
Homens e bogatires. Então, vamos por aqui, letra B. Põe aí também. Muito bem. Próxima pergunta. Preste atenção lá. Quando acontece a lenda? Antes dos homens existirem ou após o surgimento dos homens? Vamos lembrar lá? Lá no começo ele já diz, antes dos homens existirem. No próprio texto, lá no comecinho, ele já falava isso. Então, a lenda surgiu antes dos homens. Próxima. O clímax, que é o ponto alto da nossa narrativa, é o aparecimento do homem ou a guerra do Bogatir? Então, qual foi o clímax da história? Isso mesmo, foi o aparecimento do homem. Então, vamos colocar lá. E aí, fechamos o jogo? Não ainda, né? Lembra, você tem que ter letras repetidas aqui, né? Ou na horizontal, na vertical, na inclinada. Por enquanto, não deu. Vamos ver a próxima pergunta lá. O narrador da história é o narrador personagem ou observador? Então, a história todinha é o narrador observador. Vamos por lá. E será que a gente já está encaminhando para o final aqui, ó? Será? Vamos ver. Próximo. A história inicia com a guerra dos bogatires ou com a apresentação dos bogatires? Isso, lembram lá que ele faz o quê? Ele apresenta, né, os bogatires. Então, é a letra B. Ele fala de cada bogatir. A importância de cada um, né, na Terra. Próximo. Qual é a finalidade do texto, o objetivo do texto? Então, a lenda, ela foi escrita para narrar uma história ou para informar um assunto? Essa é fácil, né? Isso, para narrar. Ih, será que vai dar velho aqui? Vamos ver, olha lá, ó. O que vocês acham? Temos duas possibilidades, né? Ou aqui sair a letra B, ou aqui sair a letra A. Se não, não vai fechar o jogo. Próxima. A lenda termina com a divisão dos destros ou o retorno dos canhotos? Isso mesmo, a divisão dos destros. Lembram lá que conta, né? O que aconteceu com os canhotos? Eles ficaram lá no fundo da caverna. E os destros, eles estavam na terra, né? E mesmo assim eles se dividiram, porque também não conseguiram se entender. E a gente já viu que isso, né? Não é legal, né? Não tem como, a gente tem que se unir. Muito bem, então aqui a gente já viu que não deu. Vamos para a próxima lá. Quais personagens inventaram tudo que existe? Foram os homens ou os bogatires que inventaram tudo que existe, segundo a lenda? Os bogatires. O próprio texto já disse. E aqui também não, ó, tá vendo? Então, ou é B ou é A agora para a gente poder fechar o jogo. O local da história é impreciso ou é na floresta? Impreciso quer dizer que não tinha um local específico ali. E aí? O que você respondeu? Ah, não temos como precisar o local, né? Então, é letra A. Então, aqui nós fechamos o nosso jogo. Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui a letra A. Ó. Fechamos o jogo aí. Espero que você também tenha fechado o jogo junto comigo. Muito bem. Mas a gente relembrou a história, lemos com calma alguns detalhes. Mas vamos ler essa informação agora. Olha lá, os bogatires eram muitos e muito poderosos. Isso, lembra-se que a gente acabou de ler, falou um pouquinho aqui sobre os bogatires. Então, o que nós vamos fazer? Vamos relembrar deles. Vocês vão fazer agora uma atividade em que vocês vão associar os poderes aos bogatires. Eu vou dar a dica e eu vou dar um tempinho para você resolver. Essa atividade que nós vamos fazer agora, olha ali, são os emojis. Então vejam, preste atenção à dica para você saber quem é o bogatir daquele poder. Então a dica é: sou aquele que atravessava os céus montado num gigantesco cavalo voador. Quem sou eu?
E aí, vocês viram que vocês tinham que trocar os emojis, lembram-se disso? Então vamos ver quem é esse Bogatir que atravessava os céus montado num cavalo voador. Então, trocando os emojis pelas letras, olha lá as letras aparecendo. Já temos o primeiro nome, Ilia. Só que não é só Ilia, vocês estão vendo que tem mais emojis. Ilia, olha lá, trocando as letrinhas. Tenho certeza que você acertou. É o Ilia Muromietis. Esse é o primeiro Bogatir. Só que nós temos outros. Vamos ver o próximo. Então preste bem atenção aí, que a dica era a criatura mais forte de todas. E lembre-se que apareceu ele na história que a gente leu. Vamos corrigir? Então vamos lá. Trocando as letrinhas. Olha lá. S, V, I, A, T, A de novo, G, O, R. Sviatagor. Nome diferente, né? Então esse é mais um Bogatir. Então esse era o mais forte. Vamos para mais um. Dica, presta atenção. Tinha um arado encantado. Quem era que tinha um arado encantado? E aí, quem tinha um arado encantado? Vamos descobrir? Olha lá, as letrinhas aparecendo. O nome é Micula. Também é um nome diferente. E vamos lembrar que esses nomes diferentes porque não é da nossa cultura. Lembra-se que a lenda é lá da Rússia, né? Vamos para o nosso outro Bogatir. Então preste atenção na dica. Poderia se transformar em um búfalo branco, ou numa formiga, ou numa águia de 2 cabeças, ou num lobo cinzento. Quem é ele? Então, quem poderia se transformar tanto assim é o... Olha lá, as letrinhas aparecendo, o
Volk. Bacana, né? Então, vocês estão percebendo que cada Bogatyr tinha um poder, né? Por isso que eles dominavam a Terra, né? Porque cada um tinha uma função, né? Uma importância. Então, agora nós vamos pôr de olho no texto. Na aula passada, a gente analisou algumas expressões. Hoje, a gente vai analisar algumas palavras. Então, preste bem atenção. Olha o primeiro trecho aí comigo. Nós somos invencíveis. Ainda que nos atacasse um exército vindo do além, nós o destruiríamos. Vocês estão vendo que nós temos uma palavra em destaque, que é a palavra invencíveis. Então, o que ela significa? Então, você vai olhar o que diz o dicionário e vai anotar a palavra invencível e qual é o significado dela dentro do contexto do texto. Vamos lembrar a frase? Então vamos relembrar. Nós somos invencíveis. Ainda que nos atacasse um exército vindo do além, nós o destruiríamos. Então, invencível ali significa que não pode ser vencido, que não pode conquistar. Vamos analisar o próximo? Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então preste atenção. A partir daí, os homens se tornaram senhores da terra e decidiram celebrar a vitória num largo banquete. Agora você vai escrever aí no seu caderno o que significa a palavra banquete, sem olharmos no dicionário primeiro. Muito bem. Agora que você já levantou uma hipótese sobre o significado da palavra banquete, vamos conferir o que está no dicionário. Olha lá o que diz o dicionário. É uma refeição pomposa e solene, servida a grande número de convidados. Repasto. É uma lauta refeição, ou seja, uma farta refeição. Eu tenho certeza que você já ouviu falar na palavra banquete, então foi fácil de você associar aí. Então, banquete é uma boa refeição, né? E vocês viram lá que ele chamou isso, né? Que nesse banquete tinham as melhores iguarias, quer dizer, as melhores comidas. Vamos analisar o próximo trecho? Então, leia aí comigo. Então se reuniram e decidiram que no dia seguinte, ao raiar do sol, eles invadiriam o acampamento dos canhotos e os destruiriam. A expressão em destaque, raiar do sol, indica que os destros iriam invadir o acampamento dos canhotos em que momento do dia? Então, para te ajudar a responder, eu quero que você olhe aí o dicionário e me diga o que significa esse raiar.
Vamos olhar o que diz o dicionário? Então leia aqui comigo. Raiar, significado de raiar. Brilhar, emitir raios luminosos. Surgir, despontar no horizonte. Começar a aparecer. O sol já raiou. Então, quer dizer que raiar significa começar a aparecer que o sol já raiou. E isso dentro da pergunta significa que eles iam fazer isso pela manhã, quando o sol surgisse lá no horizonte. Vamos ver a próxima? Então acompanha aí comigo. Assim, lá no fundo escuro das montanhas, ficaram encerrados os sobreviventes do massacre dos canhotos. Sua existência era de medo. Antes de te mostrar as opções que diz o dicionário, os significados que eles nos traz, você vai levantar a sua hipótese. O que significa encerrados? Muito bem, anotou sua hipótese? Então vamos ver o que nos traz o dicionário para ver qual vai se encaixar aí. Então vejam lá comigo. Encerrado é um adjetivo. Adjetivo a gente sabe que é uma característica. Ele é colocado em clausura ou em local fechado, enclausurado. Mantido em lugar fechado, guardado. Que terminou, concluído. Que consta de incluído. Mas o trecho era esse. Assim, lá no fundo escuro das montanhas, ficaram encerrados os sobreviventes do massacre dos canhotos. Pensando nesse trecho, então encerrado é colocado em clausura ou em local fechado, enclausurado, mas também pode ser mantido em local fechado, guardado. Então aqui nós temos dois possíveis significados para encerrados. Então corrija aí no seu caderno. Corrigiu aí? Anotou com atenção? Então lembre-se sempre, quando tem dúvida, volte ao caderno, porque o caderno é uma fonte de consulta muito rica que você tem de informações. Agora que nós já analisamos algumas palavras do texto, nós vamos agora no de olho das palavras. Mas não é quaisquer palavras. Eu quero que você olhe cada palavra que vai aparecer aí nesse quadro que está na tela para você. E pense o que elas têm em comum. O que elas têm de parecido. Então, vamos ver lá todas elas. Olha a primeira. Mãe, mão, imaginação, não, perturbação, missão, escuridão e então. Quando vocês olharam essas palavras, ou enquanto eu estava lendo, o que vocês perceberam que elas têm em comum? Tenho certeza que vários de vocês já falaram, professora, é o tio. Ah, muito bem, é o tio. O que o tio é? Ele indica uma nasalidade, ou seja, ele é um sinal gráfico que vai indicar aquele que nós temos em cima, que vocês viram ali da letrinha A e da letra O. Mas ali nós não temos nenhuma letrinha O, mas eu já
Estou dando uma dica para vocês também que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então ele é só um sinal gráfico. E lembre-se, ele não pode ser confundido com os acentos, nem o acento agudo e nem o acento circunflexo. Por quê? Porque tanto o acento agudo quanto o acento circunflexo, eles indicam a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Aí você vai perguntar, mas professora, e quando eu tenho os dois? O que eu acabei de falar? Nós temos que ver qual é que está sendo acentuado, caso haja o acento. Porque vocês viram que algumas palavras que eu tenho aí, tá, elas não têm um acento. Mas nós podemos ter palavras com acento, como órgão e sótão. Vocês estão vendo que elas têm o tio e elas também têm um acento. Então, o que a gente vai considerar aqui para saber qual é a sílaba tônica? A sílaba mais forte? A acentuação. Então, aqui, tanto órgão quanto sótão, nós temos a primeira sílaba mais forte, a sílaba tônica. Nessas outras que nós temos aí, nós não temos a acentuação, né? Nem o circunflexo e nem o acento agudo. Portanto, todas elas usam o tio. Mas no caso ali que vocês olhando, mãe, mão, imaginação, não, perturbação, missão, escuridão e então, todas elas são as sílabas mais fortes. Tudo bem? E só relembrando um conteúdo que nós vimos, nós também temos em duas palavrinhas aí o uso do C cedilha. Lembram-se? O que eu tenho essa cedilha? Ele sempre está acompanhado de uma vogal. Nesse caso ali, ó, a vogalzinha A. Tudo bem? Então, antes de nós fazermos uma atividade, vamos fazer o registro dessa regra para a gente não esquecer mais. Então, o uso do tio. Ele indica um som nasal. É essa nasalidade que a gente acabou de falar. Então, ele não é um acento, ele é só um sinal gráfico que nos indica isso. Nós também temos lá que só usamos tio nas vogais A ou nas vogais O. Nas demais vogais não se utiliza. E a terceira regrinha é que a vogal com um tio se junta a outras letras nos seguintes casos. Lembram-se dos ditongos que vocês já estudaram. Então, pode ser an ou ans, ãe ou ães, ão ou ãs, ões ou ôn. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho para você fazer o registro da regra aí no seu caderno. Regrinha anotada, então não esqueça mais, tá? Agora vamos fazer uma atividade bem bacana.
são as palavras cruzadas. Você já deve ter feito, com certeza. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer as palavrinhas cruzadas no seu caderno e colocar ali as palavras. Então, se a gente está usando o uso do... estamos trabalhando com o uso do tio, todas elas vão ter o tio. Então, é só ficar ligadinho aí o que cada uma tá pedindo. Muito bem, já terminou aí? Se alguma você deixou sem fazer, não tem problema, você completa agora. Então acompanhe comigo. Então primeiro lá em cima nós temos limão, só que nós não temos um só, nós temos 3, então são 3 limões. Aqui no cantinho nós temos televisão, é uma só, então é singular. Próximo lá, ó, que está subindo, que são os corações. Então, ali nós temos vários subindo, por isso que é no plural. Se fosse um só, seria no singular. Daí seria coração. O próximo lá, maçã. Do lado, em cima lá do lado do coração, dos corações, nós temos o quê? Pão. Mas nós temos um pão só? Não, nós temos 2 pães. Depois nós temos ali embaixo, balão ou balões? Isso mesmo, balões. Vocês lembram que eu falei para vocês lá, né, do tio, né? Ele também é usado em cima da letra O. Então, vocês já viram que apareceu aí em alguns casos. E a última, eu tenho mão. Só que ali eu tenho as duas mãos. Então, eu vou dar um tempinho bem rapidinho só para você conferir aí. Correção feita? Então, vamos à leitura. Vocês lembram que quando nós começamos a ler lá na apresentação, ele disse que sempre ao final da história viria a história verdadeira. Então, a história verdadeira está aqui.
Bogatires, e a história é assim. Então vamos ler para ver como que era a história mesmo. Durante muitos séculos, nas regiões da Rússia, era comum que as pessoas se reunissem para ouvir e contar as aventuras dos lendários bogatires nascidos da Mãe Terra. Os feitos dessas poderosas criaturas eram cantados ou recitados com muita arte, acompanhados de música. Os bogatires defendiam o povo dos invasores de suas terras, apaixonando crianças e jovens. Eram heróis nacionais. Tornaram-se tão queridos que, na Rússia, quando se quer dizer que uma pessoa é colosso e tem muita força e coragem, costuma-se compará-la a um bogatir. Assim, pode-se dizer que a lenda dos bogatires é uma história clássica da tradição do povo eslavo. Mas existem personagens que aparecem em lendas de todos os cantos do mundo. Não se sabe muito bem como isso ocorre. É mais ou menos como se todos os homens sonhassem ou imaginassem as mesmas coisas em lugares diferentes. Foi isso que aconteceu com os gigantes. Por mais distantes que os países estejam uns dos outros, há sempre lendas de criaturas enormes, que às vezes são boas e protetoras, e outras destruidoras e violentas. Veja, há muitos e muitos séculos, os gregos acreditavam que a Mãe Terra nascera do caos e unira-se a Urano, o céu, para produzir flores, árvores, animais, aves e gigantes. Quer dizer, as primeiras criaturas com forma humana foram os gigantes, que dominaram nosso planeta antes do nascimento dos homens. Nas lendas árabes e hebraicas, conta-se que os gigantes eram descendentes dos anjos caídos do céu. Pertenciam a uma tribo de criaturas cruéis, devoradoras de homens. Porém, há regiões em que os gigantes eram vistos como grandes amigos da espécie humana. Na Suíça, por exemplo, acreditava-se que havia gigantes ocultos entre as montanhas, que apareciam apenas para presentear os homens. Teria sido com eles que os suíços aprenderam a utilizar ervas medicinais. No Tirol, se conta que os gigantes ensinaram os homens a fazer o queijo. Na Áustria, que os gigantes cuidavam das colheitas, e na Boêmia, que auxiliavam mulheres e bebês na hora do parto. Em nosso século, quando os homens começaram a pensar como seria a vida em outros planetas, logo imaginaram a existência de alienígenas gigantescos. Assim, provavelmente esses seres enormes continuarão a habitar por muitos anos as aventuras criadas pela humanidade. Que história bacana, né? Então, para nós vermos que as histórias elas são contadas e recontadas em qualquer lugar do planeta. Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.